Você deve ter visto o assunto do aborto sendo muito discutido nesses dias e, sinceramente, esse é o assunto mais importante do ano e provavelmente da década para o nosso país. Talvez você tenha visto pessoas na mídia falando a favor do aborto e cristãos se posicionando contra isso. Mas a pergunta é: quem tá certo? Qual deve ser a resposta cristã para tudo isso que a gente está vendo? No vídeo de hoje, a gente vai estar analisando o que realmente está por trás do aborto. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Feito Lipas. Para hoje a gente está conversando sobre esse assunto tão atual e tão importante. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse canal aqui existe para estar ajudando mulheres, para que juntas possamos estar crescendo e florescendo na palavra de Deus. E isso faz necessário que a gente possa entender corretamente o que está acontecendo no nosso mundo e que nós leiamos a Bíblia também de forma correta para que nós possamos agir de uma forma com que nós estejamos sendo a consciência da nossa cultura, como diz John Piper. Então, para isso, a gente vai estar analisando algumas verdades muito essenciais que, no fim das contas, elas representam o que realmente está por trás desse tema do aborto. Então, a gente vai ver 4 verdades que todo cristão precisa estar equipado para que a gente possa estar proclamando isso para as outras pessoas. E a primeira coisa é: Deus é soberano e é o dono da vida. Ou seja, Deus é aquele que dá a vida e Deus é o único que pode tirar a vida. Em Jó 1:21 nós lemos que o Senhor dá e o Senhor tira. Nós não somos os donos dos destinos de outras pessoas. E John Piper, no livro Expondo a Obra das Trevas, ele diz uma coisa que é muito bonita, que ele diz assim: o que ocorre no útero é obra singular de Deus, que nutre essa pessoa. Ele é o único que tem o direito de dar e tirar a vida. Então, Deus cria a vida e Deus é o único que tem o direito de tirá-la. E, aliás, se você quiser estar explorando mais sobre esse assunto, o audiobook desse livro que eu citei, Expondo a Obra das Trevas, do John Piper, ele tá gratuito aqui no YouTube. É esse daqui, o link também tá aqui na descrição. Pega pra ouvir, é curto, tem 1 hora e pouquinho, então você consegue estar aprendendo mais sobre esse assunto, aprendendo a resposta que cristãos devem ter. E uma dica que eu dou: compartilha nos grupos da sua igreja para que mais pessoas possam estar munidas com isso. Nós estamos vivendo num tempo muito confuso que até mesmo cristãos estão na dúvida sobre temas como esse. Então compartilhe com pessoas que você conhece, compartilhe com seus irmãos e irmãs, para que desse jeito nós possamos estar equipando a igreja. Porque quando nós temos uma visão correta sobre Deus, nós vamos ter uma visão correta sobre esses assuntos. Porque se nós entendemos que Deus é o autor da vida, nós nunca vamos querer cogitar que pessoas podem arrancar a vida de outras pessoas. Então, dizer que Deus é o dono da vida faz com que a gente entenda que a vida é valiosa. E por que ela é valiosa? Porque cada pessoa é criada imago Dei, a imagem de Deus. Não importa o tamanho dessa pessoa, o nível de desenvolvimento, o ambiente onde ela está ou o grau de dependência que ela tem. Todas as pessoas são valiosas porque não são coisas externas que dão valor a alguém. O nosso valor é intrínseco, vem do fato de nós sermos seres humanos criados à imagem de Deus. E os vulneráveis são valiosos aos olhos de Deus. E ninguém é mais vulnerável do que um bebezinho na barriga da sua mãe. Ali ele depende completamente dela. E ali ele está vulnerável, não podendo falar por si mesmo. E durante a história, a gente vê várias situações em que diziam que certos grupos de pessoas não eram pessoas. Por exemplo, bem claro, a gente lembra do pensamento que teve na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, aquele pensamento ateu que levou a atrocidades terríveis. E isso porque toda tentativa de desumanizar pessoas leva a grandes atrocidades. A dignidade humana é dada por Deus. E o governo não pode tirar isso. Ele simplesmente não tem essa autoridade. Isso está fora do domínio dele, porque é domínio de Deus. E nós tanto sabemos que toda a vida é valiosa e que ela pertence a Deus, que
Todos nós concordamos que uma mãe não deveria nem cogitar tirar a vida do seu filho de 2 anos, por mais difícil que a situação seja em casa. Seria muito melhor ela dar o seu filho para adoção. Mas aqui está a questão. Por que muitas vezes a gente acha que existe uma diferença tão grande entre uma criança que está dentro do útero e uma criança que está fora? Se nós defendemos a vida de uma criança de 2 anos, logicamente nós temos que defender a vida de uma criança de 2 semanas de gestação. As duas são imagem e semelhança de Deus. As duas são valiosas. As únicas coisas que mudam entre as duas é o tamanho, o nível de desenvolvimento, o ambiente, o lugar onde elas estão e o grau de dependência que elas têm à mãe ou a qualquer outra pessoa. E nenhuma dessas coisas faz com que uma seja mais valiosa do que a outra. As duas são valiosas porque as duas são vidas criadas por Deus. Então isso é importante a gente lembrar, porque cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado desfigura essa imagem na gente. Mas no momento que nós vamos a Cristo e rendemos a nossa vida a Ele, e Ele passa a habitar dentro de nós, essa imagem começa a ser restaurada, até que, quando estivermos na glória, nós seremos como Ele é, tendo essa imagem completamente restaurada. A segunda verdade que a gente tem que proclamar: o aborto é uma forma de egoísmo. E isso chega à raiz do verdadeiro problema. E sabe o que chega a ser controverso? É o fato de que a sociedade no passado sempre admirou a coragem sacrificial. As grandes histórias são de personagens corajosas que se sacrificaram por amor a outras pessoas. E afinal, a gente também vê vários filmes baseados em histórias reais de pessoas que foram corajosas. E também tem o outro lado disso. Talvez você se lembre de uma história que aconteceu ali por volta de 2010, 2011, em que um navio de cruzeiro naufragou e o capitão do navio foi um dos primeiros a sair da tripulação. Ele deixou famílias, mulheres, crianças para trás e se safou com vida. O capitão, que deveria ser o último a sair, fugiu. E na época, a mídia, a opinião pública, todo mundo reconheceu que ele foi um covarde e um egoísta, que ele fugiu para se esquivar. E por que isso aconteceu? Porque nós sabemos que nós admiramos pessoas que são como Jesus, corajosas, que se sacrificam por amor a outras. E algumas pessoas, mesmo que às vezes não cheguem ao ponto de entregar a sua vida por outras, mas que abrem mão de seus confortos e prazeres temporários para poderem cuidar, ajudar e amar outras pessoas. São essas que nós admiramos. Mas o aborto é o contrário de coragem, porque ele é uma covardia e um ataque contra a pessoa mais vulnerável dentre todos nós. É sacrificar uma criança que não tem nenhum meio para se defender, que está no seu lugar de refúgio, no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo. Mas ali, ela sem a oportunidade de nem sequer falar nada, ali é tirada a vida dela. E pensando nisso, a nossa pergunta do dia vai ser: qual pessoa que você considera a mais corajosa? Na história, na Bíblia, comenta aqui pra gente estar aprendendo mais umas com as outras e que a gente possa estar lembrando dos exemplos de pessoas tão corajosas. E 3. Legalizar o aborto leva a coisas piores. Eu nunca vou me esquecer da última semana de março de 2022. Eu lembro que naquela semana teve um dia que eu acordei e logo de manhã eu vi uma notícia que partiu meu coração em vários pedaços. Nos Estados Unidos, 5 criancinhas que tinham sido abortadas foram encontradas em uma caixa que estava sendo levada para um centro de distribuição de energia. Essas crianças estavam sendo consideradas resíduos biomédicos e os seus corpos estavam sendo usados para fornecer energia. Quebrou meu coração de várias formas, porque essas 5 crianças que foram as primeiras a serem encontradas estavam completamente formadas. Crianças que estavam formadas foram simplesmente descartadas como resíduos. E eu lembro que naquele dia eu simplesmente comecei a orar e orar, dizendo: Senhor, acaba com o aborto. E alguns meses depois teve uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que foi incrível e surpreendente e que, olhando para trás, eu vejo como que o Senhor ouviu aquela oração, não só minha, de milhares de pessoas ao redor do mundo que oram pelo fim do aborto. E o que aconteceu foi que, a partir de junho de 2022, o aborto passou a não ser mais legalizado nos Estados Unidos inteiro. E isso me lembrou de como Deus ouve e responde às orações. E por isso nós devemos orar para que o aborto não seja legalizado no nosso país. Um abismo chama outro abismo.
O aborto, no fim das contas, machuca todas as pessoas envolvidas. Machuca a mulher, calcifica a consciência dos médicos e inverte os valores naturais dentro de uma sociedade. O aborto é um símbolo da destruição e traz o juízo de Deus. Mas aqui tá a quarta coisa que a gente tem que lembrar. Deus perdoa. Se você tá vendo esse vídeo e talvez você já tenha feito um aborto ou tenha incentivado alguém a fazer um, você precisa saber que o sangue de Jesus é maior do que o seu pecado. E para isso você precisa se arrepender do pecado que você cometeu e ter a certeza de que em Jesus você é perdoada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quando nos arrependemos do nosso pecado e confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então seja uma testemunha dessa fidelidade e dessa justiça de Deus. Deus perdoa e restaura todo tipo de pessoa. Até mesmo pecados como o aborto podem ser perdoados por Deus. Esse é o poder da cruz. Deus transforma vidas, pessoas e nações inteiras. Então, estejamos em oração e aprendendo mais sobre esse tema. E se você quiser saber sobre uma pessoa que viveu situações como essa, eu entrevistei aqui no canal a Abby Johnson. Talvez você já tenha assistido o filme 40 Dias, que conta a história dela por completo, e nessa entrevista ela traz pontos essenciais pra gente estar entendendo sobre esse tema. Então, clica aqui nesse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.